Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aeromoças, as comissárias de bordo e o estereótipo de mulher sensual que ficou impregnado na profissão durante muitos anos. Uma culpa, né, entre aspas, aí, dividida entre a cultura da época e as companhias aéreas. Eu até tentei uma entrevista com uma comissária, mas como o canal é minúsculo, então não teve chance. Em mais de 20 anos de curioso da aviação, entusiasta, eu já ouvi muita coisa acerca dessa lenda da aeromoça bonitona, curvilínea, né, sensual. Pior que não é uma lenda, era quase uma regra para a época. Mas por que isso acontecia? Porque as mulheres, digamos entre aspas, desprovidas destes atributos não eram aeromoças. A história começa lá em 1930 e as mulheres, ao que tudo consta, não poderiam ser pilotos de linha aérea, não poderiam entrar na cabine de um Boeing a não ser para levar cafezinho. Olha só que absurdo. E essa mulher aqui, a Ellen Church, que era enfermeira e apaixonada pela aviação, ela, percebendo que alguns passageiros passavam mal, sugeriu a Boeing que colocasse uma enfermeira a bordo, né? Para dar um draminha ali, um remedinho antivômito, de repente alguma turbulência, aquela coisa toda. A Boeing topou e aquilo ali foi um sucesso, né? O pessoal não queria só o draminha ali, ele queria mais uma aguinha, né? Queria saber onde estava o banheiro, aquela coisa toda, e foi um estouro. Nós estamos falando dos anos 30, e em 39 estourou a Segunda Guerra Mundial. Com o advento da guerra, o governo americano precisava de todas as enfermeiras do mundo, né? Então, as enfermeiras das companhias foram sendo requisitadas e as companhias ficaram sem ninguém. E agora? Agora que começa a história, né? Em 1934, então contemporâneo a esse tempo aí, já começava a surgir o movimento pin-up, que era aquela mulher bonita, forte, dedicada, boa mãe, boa dona de casa, sensual, sexy, tudo um pacotão. Tudo isso sem ser vulgar. Então, quem melhor do que um perfil desses para cuidar de nossos passageiros? Antes da gente seguir, eu vou pedir aqui um parênteses para eu falar um pouquinho o que eu já ouvi acerca, né, das exigências que eram feitas. Isso, papo de hangar, conversa com o piloto, etc e tal. Primeira coisa, ela tinha que ser bonita, sim. Ela tinha que ser bonita, voluptuosa. Era a cara da empresa. Ela não podia ter filhos. Ela tinha que ser solteira. Outra coisa que eu vi é que nos primórdios da aviação, né, muito acidente, aquela coisa toda, a aviação estava engatinhando, era uma profissão perigosa. Então aquela mocinha de família, entre aspas, o pai dizia, não, você não vai ser aeromoça. Isso é para aquelas moças mais livres. Existia até, digamos assim, um treinamento, um manual de como escapar das investidas dos passageiros mais afoitos. Em algumas reportagens de época, dizem que a aeromoça bonitona, perna de fora, bem maquiada, etc e tal, ela poderia conseguir um bom casamento. Haja visto que mais empresários, homens de negócio, viajavam, né? E se lá nos anos 50, 60 nós tínhamos aquelas pin-ups, ali pelos 70 e 80 a coisa foi meio degringolando, né? As companhias aéreas começaram a abusar desse artifício e as propagandas ficaram bem apelativas. Então é isso aí, meus amigos, né? Que leitura dá para fazer disso tudo? Várias caneladas de todos os lados. Tinha a companhia aérea, que abusava da publicidade, sensualizando a profissão, né? Tinha a cultura da época. Hoje, talvez, alguns casos, tem a comissária lá que faz selfies e selfies e selfies em poses sensuais. Então sobra para todo mundo aí, né? Graças a Deus que a coisa está melhorando com o advento da entrada de mais homens, né, na profissão. A coisa está mais equilibrada, digamos assim, e esse estigma da sensualidade está caindo por terra. Ou não.